Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? A nossa aula de ciência hoje é continuação do conteúdo sobre as plantas. E hoje nós vamos falar sobre as folhas e flores. Na página 185, vamos fazer a leitura do texto. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessa estrutura que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção de alimentos, que é troca gasosas. A eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Elimina a água por meio da transpiração. Produção de alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. As folhas também apresentam diferentes tamanhos e formatos. Olha só aqui, ó. Os exemplos de duas folhas diferentes na cor e no tamanho. Então, vocês vão continuar respondendo. Embaixo, ligue cada adivinha situada à esquerda. Então, você vai ler a adivinha e vai ligar a cada folha correspondente. Na 186, continuamos falando sobre as folhas. Todas as folhas são verdes, segundo ano. O que vocês acham? Então, vocês vão observar e identificar a estrutura dessa folha aqui. Tia, mas tem também flor. Observe e coloque se tem flor ou folha. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentar um formato, cor e função diferente. Como a tia mostrou, dois tamanhos e cores diferentes. Aqui nesse desenho aqui, tem uma imagem de um limoeiro. Ó, esses espinhos do limoeiro são folhas modificadas por causa do seu formato. Os espinhos, vocês sabem para quê? Que servem os espinhos? Eles ajudam a proteger planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Olha o tanto que é importante o espinho do limoeiro. Na 187, vamos falar sobre as flores. As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e estrutura feminina da planta, e nelas são formados os gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão de pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. E a tia já citou na sala. Existem os polinizadores. Olha só quem que ajuda na polinização. O grão pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou de animais. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substância nutritiva que atraem esses animais. Olha aqui 3 exemplos. O beija-flor, né? As flores polinizadoras geralmente são amarelas ou azuis. E atrai o beija-flor por causa da substância açucarada, que é o quê? O néctar. Aqui também nós temos as aves, que são o quê? As flores polinizadoras por aves são vermelhas. Olha a cor aqui dessa planta. Produz também grande quantidade de néctar. As flores por besouros, ó, geralmente são pouco coloridas,
mas apresenta um forte cheiro, por isso que atrai o besouro. Na página 188, vamos falar de outra flor, que é a que vocês conhecem, que é o que? O girassol. Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto de que aparenta ser uma flor. Esse conjunto de flores é chamado inflorescência, que é o caso do girassol e da hortênsia. Olha só, as flores são agrupadas, juntinhas uma da outra. A flor da hortênsia também. Aqui embaixo temos mais um exemplo, que é a raflésia. A raflésia, ela tem um cheiro de carne podre. E você sabe qual bichinho que ela atrai? Ela atrai as moscas por causa do seu cheiro. Olha só como que é a estrutura, como que é a raflésia. Agora, na página 189, vocês irão realizar uma atividade de casa. Retire as letras em destaque nos enigmas e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimento aos seres humanos. Então, na letra A, você vai retirar aquelas letrinhas que estão lá em negrito, que estão em destaque, e você vai descobrir que plantinha que é utilizada pelos seres humanos. Na B e na C também. Na número 2, você vai observar a tela do pintor italiano Giuseppe para responder a letra A, quais são as principais partes de plantas representadas na tela. B, para as plantas, qual é a importância das partes que você citou no item anterior? Qual que é a importância da parte dessas plantas, desse desenho, dessa tela aqui? Tem algumas partes da planta aqui. Quais são as que estão citando e por que elas são importantes? Então, realize com atenção. Tchau, fiquem com Deus.